Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas que estão entrando aqui. Eduarda, Melissa, o Lucas, Ricardo, a Vivian, Ana Cristina, a Dai. Ah, temos uma parente sua aqui, Adriana, Tami Musi. Ah, eu botei no meu Instagram. Vai aparecer um monte de gente. Tami Musi está aqui. Boa tarde a todas e todos. E nós temos também alguns homens participando aqui, o que é o máximo. Esse bate-papo não é só para as mulheres, é em comemoração ao mês das mulheres, mas todos são muito bem-vindos. E hoje, não sei se vocês estão conseguindo ver, a gente tem aqui nosso time que está coordenando. Gente, eu, eu gosto de falar, agora a tecnologia não é comigo. Então a gente tem aqui o Lucas que está no background, que está ajudando a gente. Nós temos o nosso webinar, a gente vai ter Libras aqui no nosso webinar, língua de Libras, aprendi isso agora, faz pouco tempo. Então, é muito especial. Vamos começar, minhas queridas Adriana e Karina, é um prazer ter vocês aqui comigo hoje, de novo. Já tive a honra de fazer um evento presencial com a Adri e um evento online com a Karina. Karina, a gente ainda tem que marcar aquele almoço, né? A gente não teve esse tempo ainda, né? Nem me fale. Olha, agora eu tô dentro, hein? Ah, agora a gente vamos marcar aquele almoço, mas gostaria de agradecer essas duas mulheres maravilhosas que tiraram aí o tempinho, uma hora do tempo corrido delas. Eu sei que as duas correm muito para estarem aqui com a gente, estarem aqui com a Drummond, para a gente falar sobre empreendedorismo feminino. Para quem está participando aqui, coloquem as suas perguntas no chat. Então, podem ir colocando as perguntas no chat, vão fazendo as perguntas e conforme a gente for falando, eu vou abrindo aqui para as nossas convidadas. Então, vamos iniciar o nosso webinar. Hoje, eu estou aqui com duas mulheres muito, muito, muito especiais. Elas são empreendedoras no Brasil, vieram empreender nos Estados Unidos, em um outro país, com uma outra cultura, com uma outra língua, em duas áreas totalmente diferentes. Então, eu tenho certeza que elas vão agregar muito em todas as mulheres e todos os homens que estão aqui conosco hoje, com dicas valiosas e contando a história delas de empreendedorismo. Vou começar com a nossa querida. Bom, já me corrigiram aqui, gente. Vou me apresentar para quem não me conhece. Bom, eu sou a Joyce. Eu estou como sócia da Drummond Advisors há quase 11 anos. O tempo passa muito, muito, muito rápido. Então, quase 11 anos eu estou na Drummond. Trabalho com toda a parte contábil, fiscal e tributária no Brasil e nos Estados Unidos. Atualmente moro nos Estados Unidos há mais de 9 anos. Então, assim como essas duas mulheres, eu aprendi a navegar nesse país onde fazer negócio é diferente, e elas vão compartilhar com a gente hoje, não só pela língua, mas também pela cultura, e como funciona a questão do negócio e do relacionamento. Nós brasileiros somos muito calorosos, gostamos de uma conversa, de um bate-papo, fazer negócio com o americano é diferente, né? Karina e Adriana, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu gostaria, Adri, que você se apresentasse. Eu vou fazer o share do meu screen enquanto você começa a falar, mas queria que você falasse um pouquinho para todo mundo que está aqui hoje conhecer quem que é a Adriana. Fala um pouquinho da sua trajetória para gente. Primeiro, é um prazer, João, estar aqui, participando desse webinar com o Drummond, com vocês, como empresária, como mulher, nesse mês aí, o nosso mês, né? Então, é um prazer para mim estar aqui e dividir um pouquinho aí da minha vivência, da minha experiência com vocês, porque, na verdade, eu acho que a gente se ajuda.
dessa forma, né? Meu nome é Adriana Musi, sou empresária no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Me mudei para cá há 7 anos atrás. No Brasil, eu tenho franquia da Copenhague em Belo Horizonte, já tive mais de uma. Hoje a gente enxugou um pouco a operação e tem uma loja de rua que nós conseguimos aí com eu morando aqui nos Estados Unidos ser o número um do Brasil de todas as franquias. Eu ganhei esse prêmio aqui nos Estados Unidos, graças a Karina vai poder concordar comigo aí. A gente construiu um staff e gente que ajuda, porque a gente não é empreendedor sozinho, a gente é empreendedor com um time de pessoas que trabalham com a gente. Como a Joyce também na Drummond, não estaria liderando a Drummond sem um time por trás, né? Então, isso é muito importante. E eu me mudei para cá com as minhas filhas, para os Estados Unidos há 7 anos atrás, com meu marido, meu então marido Luiz, e a gente veio para essa aventura de morar aqui na terra do tio Sam. E aqui eu me encontrei com uma coisa que eu já era muito apaixonada no Brasil, que é com real estate. Então, eu sou empresária no Brasil, mas toda a parte de investimento da família no setor imobiliário era feito por mim. Então, a gente já fazia isso como investidor no Brasil e vim para cá. E aí eu vi a oportunidade de começar do zero, né? As pessoas aqui começam do zero. A gente vai também, de repente, falar um pouquinho sobre isso. E eu me apaixonei de novo por esse mercado e aprendi a transitar dentro dele com todas as peculiaridades. E sou uma apaixonada por isso. Amo comprar e vender. Com toda mulher que adora comprar, eu também gosto de vender. Então, eu vou contando aí para vocês um pouquinho, à medida que a gente for conversando hoje, de que foi essa minha trajetória. Obrigada, Joyce. Muito obrigada. Vocês já viram, né, gente? Hoje a gente está com convidadas de peso aqui. Obrigada, Adri, por compartilhar. Karina, fala um pouquinho da sua trajetória. A trajetória da Karina também é linda. Ela tem uma história assim sensacional. E fala um pouquinho, Karina, da sua trajetória. Eu acho que a minha história, eu e a Adriana, a gente acabou que a gente conversou outro dia e a nossa história, de alguma forma, acabou que também é um pouco semelhante. Bom, meu nome é Karina, eu moro na Flórida, nos Estados Unidos. Esse ano, a minha empresa faz 10 anos, então eu já estou aqui com os meus filhos há 8 anos. Nós mudamos para o sul da Flórida quando eu cheguei, há 4 anos que a gente está morando em Orlando. Eu tenho uma empresa de prestação de serviço de limpeza focado para a área industrial, para a área comercial e também a gente presta serviço de jardinagem. Essa minha experiência vem do Brasil já. Eu tenho uma empresa com a minha família que chama Mil Clean, é uma das líderes no mercado de facility services e prestação de serviço na cidade de Taubaté. Então, depois de 20 anos quase trabalhando à frente, né, liderando essa empresa lá que tinha mais de 7 mil funcionários, eu resolvi é, começar tudo do zero aqui nos Estados Unidos. Então, realmente, assim, minha ideia inicial era fazer a aquisição de uma pequena empresa para poder começar a ter algum histórico, mas infelizmente não deu certo nenhuma dessas empresas, então eu realmente tive que arregaçar a manga e começar a bater de porta em porta. E foi assim que eu comecei a minha empresa, né? E batendo de porta em porta. Minha mãe um dia falava para mim assim, um dia alguém vai te dar um contrato, e eu consegui meu primeiro contrato, meu segundo contrato, e hoje a empresa, a gente já passou da casa dos milhões há bastante tempo, e hoje eu tenho um escritório, né, no sul da Flórida, eu tenho escritório em Orlando, tenho escritório em Washington, então eu passo bastante tempo viajando, e também gosto de dizer sempre que a minha vida é essa, mas eu também tenho o meu lado mãe, que é um pilar, assim, o mais importante da minha vida. Meus dois filhos são a razão da minha vida. E o meu lado espiritual também, que é o meu lado focado para o meu autocuidado, para o meu cuidado como mulher, o meu lado yogi. Eu sou professora de yoga também. E então eu sou muito dedicada a essa área do meu olhar para mim, porque eu entendo que se eu não estiver bem, eu não vou ser uma boa empresária, não vou ser uma boa mãe, não vou ser uma boa esposa, né? Então, eu acho que é isso. Aos poucos eu vou contando, conforme a Joyce for aí, que história para contar, eu tenho certeza que o Adriano a gente tem. Muita, não, não acaba nunca.
Acho que uma hora vai ser pouco, né, meninas? Uma hora vai ser pouco das nossas histórias. Certeza. Vocês viram, né? Eu acho que uma coisa que a Karina falou que é muito importante, não só no empreendedorismo feminino, mas em qualquer área que a mulher vai ocupar, né? Qualquer cargo de liderança que a gente vai ocupar, não só cargos de liderança também, o próprio você estar no mercado de trabalho, a gente ainda tem uma dupla jornada, né? A gente ainda tem a dupla jornada de estar ocupando um cargo de liderança ou estar numa posição executiva e estar lá na sua analista sênior, analista pleno, a gente ainda tem essa dupla jornada e eu costumo falar que às vezes as pessoas não veem tudo que aconteceu para todo mundo estar sentadinha aqui, linda, maravilhosa, maquiada, para fazer um webinar, né? O que que a gente teve que enfrentar para estar aqui sentada, né? Para a gente poder estar aqui. Por isso que eu falo que o tempo é precioso. Então aproveitem quem está aqui para fazerem perguntas para as nossas convidadas, que com certeza vai enriquecer muito mais aí para quem quer empreender, para quem está nessa jornada, para quem está começando, para quem já empreende faz muita diferença quem já trilhou o caminho, né? Sim. E começando aqui, é, todo o caminho de empreendedorismo é um caminho cheio de desafios, né? A gente enfrenta desafios para empreender no nosso país, com a nossa língua, com a nossa rede de apoio, porque uma das coisas também interessantes aqui dos Estados Unidos, quem muda para cá, muitas vezes não tem uma rede de apoio, né? Que nem a Karina tem dois filhos, a Adriana tem duas filhas, então essa rede de apoio ela é muito importante e muitas vezes a gente não tem. Então eu queria perguntar para elas, queria começar com você, Karina, quais que foram os principais desafios que você enfrentou para começar a Mil Clean? Olha, o meu principal desafio foi realmente, eu acho que o principal desafio foi eu ter a confiança em mim que eu ia fazer dar certo. Porque tudo que eu tinha planejado não deu certo, né? Então eu fui para fazer a aquisição de uma empresa. Entrei no due diligence, deu errado. Aí eu fui fazer a compra da segunda empresa, comecei due diligence, deu errado. Então, eu tive que. E aí eu tive um almoço com um cara muito fera que tinha uma empresa de limpeza, e ele falou assim para mim, Karina, por que que você não começa a sua empresa? Aí eu falei, imagina, você tá louco, como é que eu vou começar uma empresa? Falei, ainda fiz assim, quem sou eu na fila do pão aqui, né? Mulher, brasileira, sotaque, não tenho nenhum cliente. E aí ele falou pra mim assim, Karina, abre a sua empresa que vai dar certo. Então, e eu não tive opção naquele momento, né? Eu tive que fazer isso, não tinha dado certo meus due diligence, eu tive que realmente começar a minha empresa. Então, eu acho que o grande desafio aqui é realmente você primeiro ter a certeza do que você quer, você confiar em você, mas eu acho que mais que isso, você ter a confiança que você sabe o que você está vendendo. Porque eu vejo muitas pessoas querendo empreender aqui nos Estados Unidos, e é óbvio, quando você chega aqui, você não sabe como é que funciona a parte contábil daqui, você não sabe como imposto, você não sabe como é que é o seguro aqui, que é totalmente diferente do Brasil. Mas se você sabe o que você está vendendo, se você conhece o que você está vendendo, você já está na frente de muitos que chegam aqui e nem sabe para onde estão indo. Uhum. Você falou uma coisa muito interessante, Karina, e explica para gente, pode ser que os nossos participantes aqui, pode ser que tenha alguém que não saiba, o que que é uma due diligence? Ah, desculpa. O due diligence, quando a gente vai fazer a aquisição de uma empresa, né? Então houve interesse de ambas as partes. Normalmente a gente coloca o nosso dinheiro numa escrow account, que é numa conta que eu não sei como fala no Brasil, que é como se estivesse em juízo, eu acho, né? Um calção, como se fosse um Isso, calção no calção. Brasil. E a partir desse momento, o buyer, no caso eu,
eu tenho o direito a partir daí de começar a pedir toda a parte contábil, eu posso a partir daí visitar cliente, eu começo a fazer toda a análise técnica, operacional daquela empresa que eu quero adquirir. E ao final do due diligence, obviamente, você toma a decisão se há um interesse da compra ou não, né? Então é ali que você vai ver se houve alguma fraude ou se a forma que eles trabalham é de acordo com aquilo que você quer para sua empresa. Então, não sei se eu expliquei, claro que é quando você faz a checagem, né, na íntegra da empresa antes de você fazer a aquisição, obviamente. Explicou muito bem. E eu lembro disso no outro evento que a gente fez, que uma das coisas que você falou, e eu acho que isso é importante para quem quer começar um negócio aqui nos Estados Unidos, que muitas vezes só se começa. Ah, eu vou começar, primeiro eu vou ter receita, primeiro eu vou fazer a minha carteira de clientes e depois eu vou formalizar e pensar no contábil, fiscal e tributário. Fala um pouquinho, qual que foi a sua maior dificuldade? Por que que essas empresas você não conseguiu seguir para frente? Então, eu não consegui ir para frente justamente porque eu vim transferida com o visto L1, que é a transferência de executivo Brasil-Estados Unidos. Esse visto, ele tem uma exigência da parte da imigratória muito, 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 muito forte. Então, eu não sei, a maioria que eu tô falando é brasileiro, né? Questão de T99, W2, mas a imigração exige que a gente tenha, o W2 é como se fosse aquele funcionário registrado. A imigração faz uma exigência que a gente tem que ter um certo número desses funcionários na folha. E essas empresas, quando eu entrei em due diligence, pagavam tudo por fora, não declarava isso para o governo. Então, foi algo que me deixou bastante preocupada, que principalmente quando alguém está vindo para cá, eu lembro que o meu contador na época falou, olha, se você quiser emitir o seu invoice, né, a sua nota, num papel de pão, você pode fazer isso. Mas entenda que se o IRS ou alguém bater na tua porta, a chance é muito pequena, mas você tem que estar com tudo em dia. E isso é uma coisa que é bem importante eu falar. Eu estou agora com Department of Revenue tendo fiscalização na minha empresa. Eu já tive o Department of Labor aqui na minha empresa e já tive pelo menos 3 vezes o IRS fazendo audit na minha empresa. Então acontece, né? Muito. Acontece, né, Karina? Não é só o papo do contador. Não, Não, acontece, não é. gente. Não Então, é. escutem quem já está fazendo, quem já está no mercado, quem já tem experiência. Isso é muito, muito, muito Ô importante. Joyce, eu vou dizer para todos que estão me ouvindo, se você quer ser uma empresária como eu, duas coisas que você não pode viver sem: advogado e contador aqui. Exato, Minha exatamente. opinião. Um contador que você confia e um advogado que vai fazer, que vai te defender e vai te colocar o que é o certo e o que é o errado dentro das leis do estado que você vive, né? Que essa é outra particularidade, né? Que a gente não vai É, falar aqui, porque se a gente for falar aqui, a é, gente vai se estender. exato, exato. Karina, obrigada. A Adri vai muito em conta no que a Karina está falando também, porque no Brasil, quando você faz real estate, né, é totalmente diferente do que nos Estados Unidos, né, Adri? Conta um pouquinho pra gente. E Gente, mas quais foram os é maiores outro mundo. desafios que você enfrentou para entrar no mercado? Porque você também mudou de profissão. A Karina veio de um ramo que ela conhecia, ela começou do zero, começou novamente aqui, mas ela já conhecia o negócio dela. Sim. Você resolveu falar assim: bom, hoje eu acordei e vou ser realtor nos Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente, Adri. Gente, você é realtor nos Estados Unidos, então. Eu acordo realtor todos os dias, né? Eu acho que a gente aprende todos os dias. Mas nesses últimos 5 anos aí que eu venho atuando no mercado imobiliário, é um aprendizado, né? Eu acho que todo dia é um aprendizado. Mas eu fiquei vendo a Karina falar e assim, é muito parecido, né? A história de você ser empreendedora. Eu estava uma vez num congresso e eu vi essa definição e eu nunca mais esqueci. E independente do setor que você trabalhe, quando você é empreendedor, é como se um mosquitinho te picasse, né? E você cria na veia aquela doença de querer empreender. Então, eu vejo um monte de coisa aqui, eu fico, gente, mas
quanto que isso gera, qual vai ser a lucratividade desse negócio. Então, às vezes, não tem nada a ver com o meu negócio, mas a mente da gente já começa a pensar desse jeito, né? A gente já processa dessa forma. E o real estate é uma coisa muito desafiadora, primeiro, porque tem muito realtor aqui em Orlando. É a profissão que mais existe é realtor aqui em Orlando. Você acha para todo quanto é lado. Então, para você se manter em si na profissão, você tem que ter duas coisas muito importantes, que eu acho que é em qualquer profissão, mas muito, muito importantes no mundo do real estate, é paciência e perseverança. Então, assim, essas foram as duas palavras que eu tive que ter desde o começo, porque você começa do zero. Como a Karina começou batendo, você começa do zero, criando sua carteira de clientes. E à medida que você vai fazendo um excelente trabalho, esses clientes te dão outros clientes, né? E você vai ganhando em amplitude, né? Mas, além de tudo, o mercado de real estate é muito completamente diferente do Brasil, aqui nos Estados Unidos. E o meu trabalho, inclusive, é um trabalho educativo, porque grande parte dos meus clientes, eles vêm, são pessoas que estão mudando para cá, então, ou estão no Brasil vindo morar aqui nos Estados Unidos, ou eles estão no Brasil querendo trazer o dinheiro para cá e comprar imóveis aqui e, e blindar o patrimônio deles aqui nos Estados Unidos. Então, essa mentalidade, assim, porque no Brasil é um corretor, você pode estar com um corretor aqui, amanhã você está com outro, amanhã você está com outro. Aqui não. Aqui você tem um contrato de exclusividade com o seu corretor. Então, e esse contrato você não sai fazendo desde agosto desse ano, do ano passado, você não consegue ver casa se você não tem esse contrato de exclusividade. E o brasileiro assusta, né? Fala assim, gente, mas eu não tenho exclusividade com ninguém. Então aqui não funciona se não for assim. Então é um trabalho de você ensinar que eu acho que, na verdade, não só a corretagem, né? Mas quando você entra no avião, eu falo muito isso com meus clientes, e se muda para os Estados Unidos, você tem que entrar e entender que você não está mais no Brasil, que você está nos Estados Unidos. E que aqui, como a Karina falou, existem outras regras, é um outro jogo. E que você tem que entender quais são as regras desse jogo. Por isso você tem que ter um contador, por isso você tem que ter um advogado, para que você saiba julgar o jogo certo. E muitos brasileiros que não são bem-sucedidos nos Estados Unidos é porque eles vieram no Brasil, mas eles continuam jogando o jogo do Brasil, aqui nos Estados Unidos. E isso não funciona. Isso dá ruim mesmo, dá péssimo, dá ruim, dá péssimo. Então é importante que você mude para cá e venha com a intenção de entender o que é viver aqui nos Estados Unidos. Como os americanos, você não precisa de se tornar americano, mas você precisa de ter uma visão de como é o mundo aqui do ponto de vista deles e tentar se blindar aí de todas as possibilidades, entendendo como se jogar esse jogo. Isso é muito interessante, né, Adriana, que você está falando, porque existe sempre uma adaptação, né? O que eu sempre falo para os nossos clientes é que o mesmo serviço, ou o mesmo produto que você faz no Brasil há 10, 20, 30, eu já atendi empresas com 90 anos no Brasil, quando vem para cá e faz esse processo de internacionalização, existe o que você falou e o que a Karina falou, um processo de educação, porque no Brasil, você pode se estar consolidado. Agora, quando você vem para cá, você está começando, você está aprendendo tudo. Você está aprendendo desde se relacionar com o teu cliente final e com os parceiros, os players que a gente fala aqui nos Estados Uhum, Unidos, uhum. né? Porque o que a gente mais tem aqui é a concorrência, né? E as duas sabem disso, a concorrência que tem mercado para todo mundo em todas as áreas e a concorrência que é grande. Então, qual que vai ser o seu diferencial no final do dia? E que muitas vezes o que você faz na sua empresa no Brasil não quer dizer que vai dar certo aqui nos Estados Unidos, né? Então, esse é um ponto de educação. Procure, e a gente fala de educação de conhecimento, né? Conhecer como que funciona, muitas vezes terceirizar tudo. Eu não gosto de contabilidade, então eu vou terceirizar. Eu tenho um contador que faz isso, que faz os meus taxes, mas eu nem sei como é que funciona. Isso é um perigo aqui nos Estados Unidos. É um perigo. Você não precisa saber como é que faz, mas você precisa saber
o seu prestador de serviço está fazendo e se ele está fazendo de compliance necessário para a tua empresa, para o teu perfil, né? Então, isso é muito importante. E a Karina falou da legislação do estado. Cada estado nos Estados Unidos tem uma legislação, pessoal. Então, assim, são 50 estados. Então, a gente fala que são 50 países em um país, porque um estado é diferente do outro, tanto no imposto pessoa física quanto no imposto pessoa jurídica. Então, esse é um ponto para se prestar atenção quando se pensa em chegar aqui, fazer o negócio, estabelecer o negócio e se começar a empreender nos Estados Unidos. E quando a gente fala de adaptação, né? A Karina já vem de um business consolidado no Brasil e ela veio aqui, como ela falou, ela começou do zero, batendo de porta em porta. Karina, como que foi para você, como que foi a sua experiência de adaptar o serviço que você já estava tão acostumado no Brasil a prestar esse serviço para empresas, que você já fazia, como a gente fala lá no Brasil, com o pé nas costas, aqui nos Estados Unidos. Como que foi essa adaptação? Porque a adaptação do produto do serviço, gente, ela vai acontecer. E para cada empresa vai ser diferente. Como que foi, Karina, adaptar esse serviço de limpeza que vem, né, do mercado brasileiro para o mercado norte-americano? Conta um pouquinho para gente. Para mim, o grande desafio, porque o mercado de limpeza, da prestação de serviço de limpeza, ele já é um pouco demeritado, né? Porque a maioria das pessoas, quando elas saem do Brasil e vêm para cá, ai, o que que eu vou fazer nos Estados Unidos? Não tenho o que fazer. Então, eu vou montar schedule de casa, que nada mais é que você pega várias casas e aí você começa a fazer uma vez por semana as casas, e aí você monta o seu schedule. Então, muitas pessoas fazem isso aqui. Então, quando eu cheguei com essa visão em ter um sistema de gerenciamento de limpeza voltado para o mercado comercial, para o retail, voltada para o governo, desde o dia um que eu cheguei aqui, eu falei, eu quero trabalhar para o governo americano. Não sabia ainda como que eu ia fazer. Então, hoje eu já tenho várias contas com o governo americano, que é o melhor pagador do mundo, e para mim é o melhor lugar de se trabalhar é para o governo. Então, quando eu cheguei aqui, é por isso que eu falei que é importante você fazer um exercício de educação, porque não adianta você vir com a visão que você tem do Brasil para você implementar a mesma coisa aqui, porque não funciona. Eu vou dar um exemplo pequeno para todo mundo entender. 100 mil metros quadrados no Brasil, vamos dizer que eu colocaria com a minha visão de empreendedora de limpeza, de 30 anos fazendo isso. Então, 100 mil, a gente estaria falando no Brasil de 100 mil metros quadrados, a gente estaria falando de 100 pessoas. Mesmo 100 mil aqui nos Estados Unidos, lembra que eu falei 100 pessoas? Aqui seriam 5. Então, é muito diferente. Então, se eu chegasse com a minha visão, não, para limpar isso aqui eu preciso de 100, eu não ia conseguir nunca fazer a minha empresa prosperar. Então, durante um ano, eu fiquei viajando do Brasil para os Estados Unidos, entendendo um pouco do negócio que eu gostaria de começar. Uma dessas coisas, por exemplo, eu peguei a cidade, eu consegui com a área da prefeitura, eu ligava, eu sou bastante entrona, eu vou ligando, eu vou perguntando. Então eu comecei a conhecer pessoas, associações, né? E aí eu vim aqui, eu conversava com outro e comecei a entender, não, peraí. Primeiro, Karina, não venha com a gestão de facilities. Eu entendi que o americano não gosta que você ofereça tudo para ele. Ó, eu faço tudo para você. Eu, americano, gosto que você fale, olha, o meu foco é a área de prestação de serviço de limpeza. Uma vez que o americano confia em você, ele começa a te dar outras coisas. Então, eu tive que fazer uma adaptação monstruosa para conseguir me adequar ao mercado americano. Durante mais ou menos 6 meses, eu fiz o serviço de limpeza. E eu fiz o serviço de limpeza na visão, não que eu queria ser não demeritando, mas meu objetivo nunca foi trabalhar na limpeza, mas eu precisava saber como é que eu ia dar preço. Como é que eu ia entender o número de horas que eu precisava para fazer um piso, para fazer um vidro? Então, realmente, foi um processo de readaptação, de aprendizado muito grande e que eu vejo muito isso no brasileiro, o Joyce. O brasileiro, porque ele pensa que ele tem dinheiro, que ele vai chegar aqui, que ele vai fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, porque ele era não sei quem, não sei mais quem, não sei quem no Brasil.
Aqui nos Estados Unidos foi exatamente o que a Adriana falou. Quando você entra no avião, entenda. Quem você era no Brasil, ninguém se importa aqui. Então, realmente, você tem que vir colocar o chinelo da humildade, né? Assim que chama. Calça e chinelo da humildade. Isso. E entender que se Isso você aí. não, se você não entender que você vai precisar de pessoas, pessoas que vão te ajudar, que vão te orientar e que vão te ensinar, eu já vi muitas empresas que não deram certo por causa disso. Exatamente, né, Karina? E o que você falou é muito importante. Como que eu vou precificar se eu não sei como é que se É, faz? exatamente. Né? E até mesmo o produto que você traga para cá, o serviço ele é ainda muito mais adaptável. E até mesmo um produto que você traga para cá, então, por exemplo, não vou fazer comercial, mas um creme. No Brasil, ele tem esse tamanho aqui, que eu não posso fazer o comercial, mas ele tem esse tamanho. Nos Estados Unidos, esse creme vai ser muito maior, porque aqui É. as embalagens são maiores, né? O conteúdo é muito maior do que no Brasil, por um preço muito menor, muitas vezes. Mas qual que é a adaptação que precisa acontecer? E como que eu vou precificar esse produto, sendo que eu vou ter que mudar a embalagem, eu vou ter que mudar a forma dele. Senão ele nem vai aparecer na gôndola do supermercado, por exemplo. Né? A mesma coisa o serviço. Como que eu vou prestar? É o mesmo serviço, mas aqui eu vou ter que adaptar, porque é outro público, é outra forma. E o que você falou de 100 para 5, a diferença é muito grande. É muito grande. Então, acho que que a Karina falou aqui é o que é conhecer o serviço que você vai prestar, adaptar isso, né, para o teu cliente, como que você vai prestar, de que forma que você vai prestar, e muitas vezes fazer na prática, gente. Fazer na prática, porque é só na prática que, como que eu vou explicar uma coisa se eu nunca fiz muitas vezes na prática? É muito mais difícil. Agora, quando você sabe fazer na prática, é muito mais fácil de você precificar, de você poder explicar. É porque eu acho que é, É, né, Joyce? Porque eu no começo, quando eu vi isso 100 para 100 no Brasil e 100 para 5 eu falei, gente, isso não existe. Como é que eu vou fazer isso com 5 pessoas? Para mim é um absurdo, né? E então é realmente é um reaprender. Você tem que realmente reaprender como fazer algo que você já vem fazendo há 20 anos, né? é, e é um aprendizado todos os dias, né, Karina? Eu acredito que hoje ainda você aprende todos os Nossa, dias. demais da conta. É. Muito bom. Adri, conta aqui, e hoje está ótimo, porque a gente tem dois serviços totalmente diferentes. Você mencionou no começo da nossa conversa que você já investia em real estate no Brasil. Então, quando você veio para cá, você já tinha uma experiência de investimento. Agora, É, quando você veio para cá, qual que é a diferença de uma empreendedora, de uma mulher que quer investir no Brasil, já faz isso no Brasil e fala, opa, agora eu vou virar a chave, vou para os Estados Unidos, vou investir nos Estados Unidos, vou ter renda passiva nos Estados Unidos. É igual a gente faz no não. Brasil? É uma outra realidade, até porque o cenário é diferente, o volume é diferente, a rentabilidade não se compara, né? É aquilo que a gente comentou, né? É você começar de novo, é você. E eu acho que a Karina falou uma coisa que é muito importante, é você ser humilde de aprender. Porque ninguém vai te dar um formulário e falar assim, olha, você vai investir, lê esse livro aqui, ó, e vai lá e faz. Você vai sentar no gerente do banco e falar assim: vamos lá, como que funciona aqui? E ser humilde de aprender. Você não vai faturar no primeiro mês milhões. Você vai errar, você vai acertar. Todo mês eu vou lá, pego minha carteira de investimento e falo com ele: "Ei, como é que nós vamos fazer esse mês aí? O que que tá ruim, o que que tá bom? Me ensina isso." E a gente vai aprendendo um pouquinho aqui. Você não dorme e acorda no outro dia sabendo muito de tudo. Você vai aprendendo um pouquinho. E vai aprendendo um pouquinho, vai aprendendo um pouquinho. Vai errando, vai acertando. E perdendo dinheiro, ganhando dinheiro. E aí você vai construindo conhecimento, um aprendizado, uma curva de aprendizado. E aí, só que isso é aquela coisa, é a persistência e a paciência. Então, você tem que continuar, né? Assim, o mercado de real estate aqui, nos 3 primeiros anos, é, é, 80% das pessoas saem do mercado, 30% continuam. Por quê? Porque é aquela peneira, você vai peneirando.
Porque as pessoas não têm paciência, todo mundo quer para ontem. Porque às vezes, muitas das vezes, quando a gente vem, a gente já está numa faixa etária que a gente já tinha um histórico no Brasil. E às vezes começar do zero é uma coisa que assusta muito, né? Empreender, começar do zero, no meu caso, é uma profissão nova, então te assusta muito. E aí você não vai conseguir o resultado no primeiro mês, no segundo mês. Você tem que ir indo, tendo persistência. E estuda aqui, estuda ali, conhece aqui. Outra coisa muito importante é você saber falar um idioma, É. né? Eu hoje trabalho num broker brasileiro, já trabalho em americano. Mas no meu broker brasileiro, eu sou uma das poucas que fala inglês fluente. Então, isso vira um diferencial para mim muito grande, porque eu lido com partners, com brokers, porque aqui a gente comentou isso, eu não falei. Numa transação imobiliária, você tem um representante do buyer, de quem está comprando, e um representante de quem está vendendo. Então, são sempre os dois, você transita ali o tempo inteiro negociando com o outro lado. E qual que é a chance aqui nos Estados Unidos do outro lado não ser uma pessoa que fala inglês? Muito pequena, né? Então, assim, quando você vem, você tem que também dar a cara, por mais que você não fale inglês perfeito, de estar sempre tentando falar isso, porque isso vai ser um crivo muito grande, aquela peneirinha dos 70% que sai para os 30% que continuam na profissão, muitas das vezes é o idioma das peneirinhas que você tem que passar, né? E de ser humilde, de falar, olha, vamos aprender, vamos fazer um curso, vamos melhorar em algumas coisas, né? Então, eu acho que é bem por aí. E senão você fica trabalhando no mercado da saudade, que a gente fala, né? O que é o mercado da saudade? Fala para quem está aqui, porque muita gente, às vezes, quando chega aqui, já pensa em fazer um produto ou um serviço para o brasileiro. E aí a gente fala que é o quê? É o mercado da saudade. Aí você sai do Brasil atendendo brasileiro e vem para os Estados Unidos atendendo só o brasileiro com um quê? Um oceano do quê? De De oportunidades, né? possibilidades, Oceano Azul, porque, gente, o brasileiro, eu tenho muito orgulho. Karina, não sei se você compartilha isso comigo, mas eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, porque nós somos feras. Em tudo que a gente faz, a gente é muito bom. A gente dá a cara a tapa, a gente corre, a gente é persistente. O brasileiro é Ativo. diferente. Russell, a gente é diferenciado. As pessoas sabem disso aqui. Então, assim, você se limitar a um universo de brasileiros tendo um oceano azul de possibilidades de americanos, chineses, coreanos, japoneses, é você não aproveitar tudo que os Estados Unidos têm para te dar, porque aqui é a terra da oportunidade, gente. Os Estados Unidos é a terra da oportunidade. Se o brasileiro sabe trabalhar como ninguém, qual a chance de não dar certo? Ou se você é preguiçoso, ou se você não é perseverante, enfim, ou se sua mente é muito pequena. Então, as suas possibilidades são inúmeras. E quanto mais você for para essas possibilidades e se dar a essas possibilidades, maior a sua chance de sucesso. Isso não tem o que. Agora, o brasileiro tem essa mania também. Vem para cá, aí eu quero sair com brasileiro, eu quero ver brasileiro, eu quero morar com brasileiro, eu quero tudo com brasileiro. E aí você pode até ter, lógico, meus melhores amigos são brasileiros. Mas eu não penso que eu sou nem pior nem melhor do que ninguém. Eu acho que eu tenho eu não me vejo pior do que um americano, de jeito nenhum. Para mim, eu acho que eu sou melhor, para te falar bem a verdade. Eu acho que eu sou muito melhor Claro. que eles. E falo mesmo, e falo, e falava, e vivo falando. Eu acho que a gente é fenomenal. Então, essas crenças de limitação que a gente vem do Brasil e de que a gente vai lidar com o brasileiro, fazer um produtinho, por exemplo, eu podia vir aqui e abrir uma Copenhague, que é o que eu estou acostumada. É. Mas eu fiz um estudo, entendi também que não era o melhor negócio para mim, que eu poderia ter feito isso, mas não era o melhor negócio. Então, hoje em dia, eu ganho muito, infinitamente mais do que se eu tivesse no meu feijão com arroz, que eu quero mais fácil de eu fazer, né? Então, assim, responde a sua pergunta, eu acho que eu falei tanto. Claro, respondeu. E eu acho que esse é um ponto muito importante sobre o inglês, né? Porque a gente conhece, acho que quem está aqui, a gente tem várias pessoas aqui participando com a gente hoje, obrigada pela participação de todos. Que quem não conhece um brasileiro qualquer, eu acho que
o brasileiro que vem para cá e mora mais de 10 anos e não fala inglês, né? Então, assim, o inglês é essencial, é a primeira coisa que você precisa aprender quando você chega aqui nos Estados Unidos, né? E eu tenho a minha experiência ela é inversa, porque eu comecei no Brasil, na Drummond, no Brasil, e eu comecei atendendo clientes americanos no Brasil. E eu não falava inglês, não falava hi nem bye. E eu passei pela experiência de fazer todo o trabalho, mas não apresentar meu trabalho, porque eu não falava inglês. E então, isso eu passei na pele. É a partir do momento que você consegue fazer uma reunião em inglês, que você consegue apresentar o seu trabalho em inglês, que você consegue se expressar. Então, assim, gente, é uma sensação. Eu acho que, não sei se a Karina teve essa sensação, se a Adriana teve essa sensação, mas eu senti a primeira reunião que eu fiz com um cliente apresentando o meu trabalho, ou vendendo, né, ou apresentando o produto da Drummond. Eu falei, poxa, eu me superei. E, e eu comecei a aprender inglês com 32 anos. Vou falar a minha idade aqui para vocês, mas com 32 anos eu comecei a aprender inglês. Então nunca é tarde, nunca é tarde. E principalmente para quem quer empreender, para que você tenha o país e você tenha as opções do país, fale inglês. É a primeira coisa que você precisa aprender. Inglês, necessário. E aí, Karina, pegando esse gancho do inglês, hoje, falando um pouquinho de mercado, qual que é a proporcionalidade de mercado hoje que você atende entre americanos e brasileiros? Olha, é, meu mercado é 95% americano. Meu mercado é 95% americano. Eu diria até, eu tenho um cliente brasileiro só. É que Olha que interessante. é a base aérea do Brasil em Washington. Eu não tenho, não atendo brasileiro. Já atendi brasileiro, mas acabou que e eu trabalho muito para o governo americano também, né? Para cidades, então, para a cidade de Orlando, para serviço, para a área de Pinellas County, para serviço. Então, realmente, meu mercado para o Brasil é bem restrito. E fala pra gente aqui, compartilha algumas dicas. Qual que é a diferença cultural que você vê em fazer negócio com um americano, né, com uma empresa americana e fazer negócio com uma empresa brasileira? Que se eu falar, eu sou bias. Tá? Posso falar a verdade? Pode, estamos aqui num ambiente seguro. Pode falar a verdade. Eu acho que quem está É, aqui eu, quer eu, ouvir as dicas, quer ouvir exatamente o que que Não, acontece. e eu acho que com muita sinceridade, eu não tenho nada contra o mercado brasileiro, tanto é que a Drummond me atende há anos e eu sou super satisfeita com o trabalho que eu recebo. Então, mas o que acontece é o seguinte, o brasileiro aqui, ele tem muita a visão assim, quando o americano é assim, você vendeu para ele um serviço e dentro desse escopo de trabalho está definido que você vai fazer isso, isso e isso. E o americano entende que é isso. Então, se ele precisar pedir, às vezes, para limpar um micro-ondas, ele fala, Karina, quando você vai me cobrar para poder fazer? Você pode me mandar um quote? Às vezes eu falo, imagina, eu peço pro meu cleaner limpar o seu micro-ondas. O brasileiro já é o oposto. Então, eu vou dar um exemplo quando eu fazia vacation homes, porque no começo eu não podia escolher, né? Eu pegava o que parecia, quero. Então, não tinha muito processo seletivo. Então, é assim, aí eu comecei a trabalhar para uma vacation homes aqui, de brasileiros, que ele me pagava, vamos dizer, tá, gente? Hipoteticamente assim, US$ 80 para fazer uma casa e o escopo era isso e isso. Aí, no mês seguinte, ele falava, Karina, então esse mês a gente vai ter que adicionar para você limpar a garagem. Aí, né, você precisa do negócio. Ah, tá bom. Aí no outro mês, olha, agora tem a garagem e a churrasqueira. Aí no outro mês, ó, tem a garagem, a churrasqueira e mais a piscina. E aí eu chegava no determinado momento e falava, olha, mas assim, eu até posso fazer, mas a gente tem que analisar o custo. Não, é por esse valor. E se não quiser, tem outro que faz. Daí eu cheguei no momento que, graças a Deus, eu pude dizer, então tá joia, então você fica à vontade, você pode ir para outra empresa, isso para mim não me interessa. E que não é justo, porque o americano, se você vende laranja, ele sabe que ele está comprando laranja, ele não vai te pedir morango.
E o brasileiro já tem uma visão um pouco diferente, né? Então, eu acho que essa é quando você chega com uma reunião com o brasileiro, por exemplo, o brasileiro, como é que foi o futebol? Como é que foi a Copa? Que não sei o que, o americano, se você começar a fazer esse tipo de coisa, ele nem gosta, né? E como eu lido 95% do meu mercado é homem, a postura minha como mulher tem que ser ainda redobrada, né? No sentido de saber me colocar, de posicionar, apertar a mão do cara. E tá, a gente tá aqui pra quê? Porque o americano, você tá lá, é 10 minutos, acabou a reunião, obrigada, tchau, né? Então, eu acho que eles são bem focados focado no que você foi fazer ali. Então, eu acho que isso pra mim foi o que mais no começo me assustou um pouco. Mas eu, Karina, particularmente, fui empresária há 20 anos no Brasil e sou empresária há 10 anos aqui. Eu me identifico mais com a forma de fazer negócio americana. Muito interessante, né, Karina? E para as pessoas que estão aqui, veem que assim é a mesma. É a mesma opinião. Depois eu pedi para Adriana falar um pouquinho também do setor dela. É cultural, gente. Existe uma cultura no Brasil, assim como o americano, quando ele vai para o Brasil, né, ele vai precisar se adequar para fazer negócio no Brasil, ele vai precisar falar do tempo, ele vai precisar falar do futebol. Quando a gente vem para cá, né, a gente vai ter que se adequar à cultura. É muito mais direto, muito Muito. mais assertivo. O não chega muito mais rápido, né, Karina e Adriana? O não é muito mais rápido, mas é um não do tipo assim, agora ele não me interessa, mas pode ser que amanhã me interesse. E essa abertura ela pode acontecer. E aí da gente saber receber esses feedbacks, porque também tem a questão de receber o feedback, né? Na nossa cultura, o feedback muitas vezes a gente não leva para um feedback construtivo, leva sempre para um feedback que é diminutivo, que está te diminuindo. O americano gosta de dar muito feedback, e se ele está te dando feedback, você está prestando serviço, ele está te dando feedback, é porque ele quer continuar com você. E se ele não quiser continuar com você, ele termina o contrato, agradece e vai embora. Não, e uma Então, né? coisa, Clécia, que eu acho que é muito legal do americano, é que uma vez que ele confia em você, e uma vez que você estabelece esse elo de confiança, aí você tem tudo, né? Para Então, assim, sempre. eu tenho clientes meus que eu comecei fazendo a limpeza da academia e hoje eu faço mais de 400 mil pé quadrado para ele, porque tudo que tem ele fala com a Karina. Fala com a Karina, porque eu confio na Karina. Então, e o americano, é uma coisa que eu acho que é muito importante. Se ele não quer o seu serviço, é isso que você falou. Ele fala: não, agora eu não quero. Não é igual o brasileiro que fica te enrolando. Ah, não, volta daqui um mês. Não, volta daqui 3 meses. Então, acho que são esses o motivo que eu me identifico tanto pela questão da lealdade que ele tem com você, uma vez que ele estabelece essa confiança. Com certeza, acho que você falou tudo. Adriana, no seu setor também é muito parecido com o da Karina? Eu acho que o americano é o americano, o brasileiro é o brasileiro, onde é que vai, que área que, que, a- que vai trabalhar, assim, eu acho que, gente, o brasileiro em si, ele não sabe ouvir não, né? E aí ele cria uma teia em que ele não precisa de falar não, porque que ele pode ser que precise de você ali amanhã. Então ele vai te enrolando, assim, deixa como tá. O americano não, para ele falar não, ele não tá sendo desrespeitoso nem negativo com você. Ele só está mostrando que aquilo não é o que ele quer. Então não tem hard feelings, né? O não para ele é só um ponto, que pode ser amanhã que ele volte ou não, para ele também é muito fácil voltar quanto não voltar, né? Então eu acho que o relacionamento com o americano é uma coisa mais linear. O brasileiro é assim, ó, né? Então, assim, quando eu estava no meu outro broker, que era de americanos, eu quis, inclusive, começar pelo mundo americano, porque eu queria entender esses meandros de como era trabalhar com americanos, né? E tem a regra, é assim que funciona. Eles não vão um minuto depois, a reunião termina na hora, ele chega na hora, ele acaba na hora, objetivo, simples, ele sabe as regras do jogo, então é assim que funciona. E ele não tem expectativa de ganhar nada mais.
O brasileiro ele tem sempre aquela expectativa do jeitinho brasileiro. Que mais que eu posso ganhar? Então, ele quer ter duas, três corretoras, ele fala que você está atendendo ele, mas ele tem outro, ele já está na internet olhando e perguntando para o Ciclano, para o Beltrano. Então, eu acho que o americano ele confia, igual quando a Karen falou, ele confia. Você vai ser opção dele se você fizer um excelente trabalho para sempre. O brasileiro confia desconfiando. Tá, qual que é a vantagem, será? Que ela tem, que vantagem eu posso tirar disso? Isso é triste, essa parte triste do brasileiro. Mas eu acho que também é uma coisa cultural, né? O É americano muito ele cultural. cresceu na estabilidade, né? Aqui é o país da estabilidade. A gente não. A gente tem que sobreviver, né? É a lei da sobrevivência. Então, o que faz a gente bom, igual eu falei, por um lado, porque a gente é safo, mas por outro lado, a gente faz relações, na hora que você está no lado profissional, não tão transparentes quanto o americano. Então, é muito engraçado. Eu tenho os dois mundos, eu atendo brasileiros e americanos. E assim, quando eu ligo para um brasileiro, é muito descontraído, você conversa 3 horas. O americano eu já ligo, sabendo que eu vou falar isso, isso, isso. Muito obrigado, tchau, resolvido. Então, assim, essa é uma outra coisa, né? Que é interessante de morar aqui nos Estados Unidos, já que a gente está falando tanto disso, é você aprender a transitar, né? É você aprender a ver o outro e saber, olha, como que eu comporto com aquela pessoa, né? Assim, os chineses, os indianos, e você criar, olha, isso para mim é fenomenal, isso para mim é uma das melhores coisas de morar aqui, é que você está no mundo, né? Você está nos Estados Unidos, você está no mundo, você aprende a lidar com qualquer situação, com qualquer tipo de gente, e quando você viaja, você já sabe como que é, porque é como se você já vivesse viajando, vamos assim dizer, entre aspas, né? Mas eu acho, resumindo, que é mais fácil lidar com americanos, apesar de eu me sentir muita vontade com brasileiros. Por isso que eu pego os dois mundos. Muito bom, Dri. E a gente recebeu uma pergunta aqui. É, Aí eu acho que eu posso fazer para as duas. Qual o valor mínimo que precisamos considerar para iniciar um negócio nos Estados Unidos? E quais os principais cuidados iniciais que devemos ter? Sejam financeiros, legais, contábeis, trabalhistas, de vistos. Quem quer Acho que falar essa é um mais para você, pouquinho? Karina, porque o meu real estate, a gente não precisa de ter um capital inicial, né? Então, eu acho que vai ser mais ainda, mais para Karina, de repente. Eu acho que para eu responder essa pergunta, eu teria que ter mais informações porque, por exemplo, o meu também eu não precisei de capital, teoricamente, porque eu não tinha um cliente, né? Porque lembra que eu não tinha cliente? Então, uma vez que eu comecei a ter cliente, eu comecei a comprar os meus equipamentos. Porém, quando eu digo que eu precisaria de mais informações, que visto que essa pessoa está vindo, porque se for um L1, é obrigada a ter uma constituição societária, e que você precisa realmente daí contratar pessoas e tudo mais, né? E então, aí eu acho que daí depende muito, porque o L1 você também tem que ter um valor, tem que ter o escritório já alugado, tem uma Tem que série. ter a empresa no Brasil que vai fazer o Tem que processo de ter. imigração, né? E a outra pergunta que ele fez, qual é? Quais os principais cuidados iniciais Olha, que eu acho você faria? que Que você daria de advice, né? De conselho para quem quer começar um negócio? Quero começar um negócio. Parecido com, quero começar um negócio de prestação de serviço. é, Quais são os principais cuidados? eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês perguntarem para qualquer pessoa, eu tô pensando em abrir um negócio desse. Com certeza, qualquer pessoa que mora aqui vai te falar, nossa, mas a concorrência é muito grande. Porque tudo que você vai fazer aqui, então você imagina que se no Brasil você compete com 4, aqui você vai competir com 35, ou talvez até mais. Então, o que eu indico para você é que você tem que ter um diferencial. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de almoçar com. Eu acho que ele era o presidente da Azul na época, aqui, alguma coisa assim. E eu, coitado de mim, não tinha nada, não tinha começado a empresa, nada. E o homem chegou e falou isso para mim. Viu? Então, olha, para você abrir sua empresa, você tem que ter um diferencial. Qual é o diferencial da sua empresa? Aí eu comecei, meus produtos são ecológicos. Não, isso não é diferencial. O meu atendimento ao cliente. Não, mas o que que você faz que o outro não faz? Aí eu lembro que ele falou para mim assim:
Vai para sua casa e pensa o que que você vai oferecer que ninguém mais oferece, porque senão você não vai ter sucesso aqui. Então, eu volto naquilo que eu falei no começo. Você tem que ter muita segurança do que você vai vender. Porque no começo, se ninguém, a não ser que você venha com aquele visto lá, que você, US$ 1 milhão, mas fora isso, pessoas normais como eu, você vem para trabalhar. Então, meu querido, se você está vindo para trabalhar, tenha certeza do que você está vendendo, que você sabe vender, né? Porque se é você que vai vender, que nem era eu que estava vendendo. Eu sabia o que eu estava falando, né? Então é assim que alguém te dá uma oportunidade. Muito bom, Karina. Eu acho que outra coisa, respondendo aqui, quais os principais legais, contábeis e trabalhistas? Primeiro, se você for estabelecer uma empresa aqui nos Estados Unidos, saiba qual é o tipo de tributação que essa empresa vai ter. Porque É. não é porque uma LLC, para o seu amigo, porque isso tem muito aqui também, né? A sua amiga, sua amiga chegou aqui e falou assim: não, abre uma LLC que é muito mais fácil. Ou abre uma corporation que é muito mais fácil. O negócio da sua amiga é o negócio dela, o seu negócio é o seu negócio. Existem particularidades. A forma de você trabalhar vai ser diferente da forma da outra pessoa trabalhar. Então, assim, entenda o que que é uma LLC, o que que é uma corporation, como que eu sou tributada na minha estrutura de empresa, que é totalmente diferente do Brasil, né? Acho que esse é um ponto que muitas pessoas, muitas mulheres chegam para mim e falam assim: não, eu vou abrir uma LLC que é o mais fácil. Não quer dizer que vai ser o melhor para o teu É. negócio, né, Ô, Karina? Joyce, uma coisa que eu acho também, eu sou assim, muito focada em resultado. Então, eu acho que uma das coisas que o empresário tem que saber é fazer conta. Precisa saber fazer matemática, precisa entender. Eu, por exemplo, contrato a Drummond, nem sei se você sabe disso, Joyce. Nós temos reuniões mensais estratégicas onde todos os meus números são apresentados, por que que aumentou a minha performance, por que que meu resultado diminuiu, por que que o meu lucro está menor, e aí a gente trabalha junto, o que que eu posso diminuir no próximo mês. Eu vejo empresários aqui que não sabe, por exemplo, que é overhead, que não sabe coisas básicas. É, que eu falo, gente, como é que você está sobrevivendo aqui no mercado e que não faz conta? Não sabe, faz conta de português. A minha empresa está dando lucro porque eu tenho tanto no banco, né? Então, E não assim, quer dizer que está dando lucro, né? é que não quer dizer que está dando lucro exato. Então, assim, as pessoas que querem vir para cá para ser empresário, venham estruturados e não se esqueçam, gente, contador e advogado é mais importante que marido. Eu tô brincando, mas Ai, assim, se você não tiver um contador realmente que te oriente do que você vai fazer, eu já vi muita gente aqui perdendo muito dinheiro porque não sabia o que estava fazendo e fez. exato. E outro ponto que eu acho que também é de se prestar atenção, e o Lucas já está aqui, 5 minutos, está acabando, já acabou. Mas é um ponto de se prestar atenção, é a questão do imposto de renda. O imposto de renda no Brasil é uma forma, o imposto de renda nos Estados Unidos é outro mundo totalmente diferente. Seja o imposto de renda da pessoa jurídica, seja o imposto de renda da pessoa física. E eu acho que esse é um ponto para nós, mulheres, que muitas vezes a gente terceiriza essa responsabilidade, né? É, uma, porque talvez a gente não foi educada para assumir essa responsabilidade e a gente e nos tornamos aí empreendedoras com a vida, né? E a gente assumiu isso mais tarde. E outro ponto é porque às vezes é complexo mesmo, gente. É complexo entender. É sentar e entender, mas por que que eu faço imposto de renda assim? Mas o que que eu tenho que deduzir, o que que eu não tenho que deduzir? Mas isso é extremamente necessário. Entenda o que está sendo feito, como está sendo feito. De novo, você não precisa saber todos os formulários do seu imposto de renda, que o imposto de renda aqui nos Estados Unidos, Adriana sabe disso, Karina sabe disso, tem mais de 100 páginas, muitas vezes, dependendo do tipo de imposto de renda. E quando você olha pela primeira vez, você fala, meu Deus, o que que é isso? Mas saiba onde está indo e por que está indo, por que está sendo colocado. Porque isso faz diferença no final do dia, você é empreendedora, tanto
se você tiver imposto de renda na pessoa jurídica quanto na pessoa física, qual que é a sua alíquota efetiva no final do dia, quanto que você paga de imposto no final do dia. Isso é formação de preço do teu produto, do teu serviço, que precisa também entrar, entrar ali no cálculo. A Adriana, a formação de preço dela é horas, é a hora dela, é o quanto ela trabalha para aquele cliente, a comissão que ela recebe. A Karina tem funcionários, qual que é a formação, qual que é a hora do funcionário dela, qual que é a formação de preço. E no final do dia, quanto que ela paga na pessoa física? E dependendo do estado, a gente tem imposto estadual na pessoa física. Não temos aqui na Flórida, né? Mas em outros estados tem o imposto pessoa física. Então, não terceirize, terceirize a responsabilidade, mas não terceirize todo o conhecimento. Entenda o que está sendo feito, né? Alguém quer acrescentar? Adriana, você quer acrescentar alguma coisa? E até como, assim, o conhecimento é tão importante, né? Ontem a gente estava no treinamento, a gente tem reuniões, assim, do meu time, pelo menos semanais ou quinzenais. E assim, igual você falou, a gente estava discutindo a contabilidade, assim, de algumas coisas de contabilidade. Sempre parece isso, né? E ele, cada um tinha um tipo. A minha era LC, a do outro. Por quê? Porque não é porque eu sou corretora que todo mundo ali naquela mesa tem a mesma constituição. Depende de cada negócio, de como, de outras coisas que a pessoa faz, né? Enfim, de outros investimentos. Então, é uma complexidade muito maior. Mas eu queria falar assim, até de como você paga menos imposto, né? Por exemplo, na pessoa jurídica, tem o carro, ou, enfim, cada business, você às vezes está O que é deixando dedutível? de ganhar, o que que é dedutível, você está deixando dinheiro na mesa, né? Então, essa educação é em todos os sentidos, é de você fazer a coisa muito mais organizada e de uma forma correta, né? Educacional, dependendo do seu business, o que que você deve fazer ou não para não deixar dinheiro na mesa, né? Então, isso, e esse trabalho que eu acho que é quando a Karina fala de você encontrar assim, mensalmente, né? Eu não tenho a proporção de empresas igual a ela, mas é um meu, já é um outro negócio. Mas é de você também estar ali preocupado em estar de acordo com o que você melhor aproveita o seu imposto. Como melhor aproveitar a estrutura que você criou, né? De forma legal, mas não deixando de estar ali Eficiente. aproveitando o disponível para você dentro do nicho que você atende. Exatamente. Já estouramos o tempo. Lucas, me manda aqui se a gente tem mais algumas perguntas. Mas eu queria, meninas, para encerrarmos, que vocês duas dessem um, qual que seria o conselho de vocês para uma mulher que está chegando aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo que está no Brasil e que pensa em expandir o negócio dela para os Estados Unidos. Qual que seria o conselho que vocês dariam? Se essa mulher chegasse hoje para vocês e falasse assim, Karina, Adriana, eu estou pensando em ir para os Estados Unidos. Fazer o que você faz, Karina, e fazer o que você faz, Adriana. Que vocês, qual que é o principal conselho que vocês dariam? Dri. Quer falar, Adri? Pode falar você. Pode falar, pode, por mim. Então, deixa eu falar, já comecei a falar. Eu falaria o seguinte, que ninguém tem a mesma experiência. Então, quando você fala que você vai fazer uma coisa desconhecida, você vai ter medo, você vai ter receios. Mas a experiência que alguém vai te passar, com certeza não vai ser a sua experiência. Ela pode ser melhor, ela pode ser pior, mas a sua experiência mesmo vai ser quando você for. Então, não tenha medo de ir, de empreender, estude. Faça como a Karina falou, estude, vá atrás, aproveite de repente alguma coisa que você já tem um conhecimento prévio, que eu acho que a gente não precisa de começar do zero. Pegue alguma coisa que você goste, que você já conheça, e aplique aquilo dentro das possibilidades que você vê aqui nos Estados Unidos. Mas saiba que do primeiro a gente vai ter medo, a gente vai ter insegurança, não vai ser fácil, porque nunca é fácil empreender, mas se você batalhar, se você estudar, se você correr atrás e se esforçar, não tem como dar errado. E ser perseverante, né? Isso eu acho que é o mais importante.
Eu Muito diria bom. eu diria duas coisas. Eu acho que são dois pilares fundamentais, é foco e resiliência. Eu acho que é foco porque quando você chega nos Estados Unidos, as opções são tantas que eu vejo muita gente cada hora fazendo uma coisa diferente. Ah, porque surgiu uma outra oportunidade aqui. Surgiu uma outra oportunidade aqui. Então, eu acho que se você veio para fazer uma coisa, foca. E a resiliência é que vai te ajudar quando você cair, você levantar e voltar para o teu foco. Uhum. Porque a resiliência para todos os sentidos, para mim, é o meu pilar mais importante da minha vida, é a resiliência, porque a gente aqui é sozinho, a gente aqui não tem, as amizades são totalmente diferentes, no trabalho as decisões a gente tem que tomar sozinha também, então você vai cair, você vai errar, mas você tem que ser resiliente e entender que a vida, infelizmente ou felizmente de empresário, ela é assim, né? A gente tem os obstáculos, mas quando você tem foco, não é obstáculo, né? Você só é uma passagem para ir para a próxima fase, para ir para a próxima fase até atingir seu objetivo. Muito bom. E o que eu diria para quem está querendo vir, para a mulher que está querendo vir empreender aqui nos Estados Unidos, na minha área, né? Estude. Não é porque no Brasil a legislação é totalmente diferente, a forma de constituição de empresa é totalmente diferente. Não é porque a gente consegue abrir empresa e consegue, gente. Já me perguntaram, mas a gente consegue abrir empresa pela internet? Sim, a gente consegue abrir empresa em 2 horas aqui nos Estados Unidos, dependendo do estado que você for abrir pela internet. Abrir empresa é o processo mais fácil que tem, mas faça com estratégia. Faça focado no seu negócio, no seu produto, no seu serviço. Estude o mercado, que foi o que a Karina falou aqui também. Estude o mercado, veja o que você vai fazer, como você vai fazer, e faça correto da primeira vez. Porque refazer estrutura, refazer o que já foi feito sai muito mais caro do que fazer correto, né? Então, sim. Outro ponto que a Karina também mencionou aqui é seguro. Seguro não é comum no Brasil. Aqui a gente tem seguro para tudo, tudo. Por quê? Porque dependendo do tipo de estrutura que você for fazer, você é liable, você é responsável pelo qualquer lawsuit que venha a ter, qualquer processo que venha a ter na sua empresa. Então, precisa ter seguro. O seguro ele serve para tudo tem seguro aqui, né? Impressionante. Tudo a gente consegue fazer seguro. E são coisas diferentes do Brasil. E na parte contábil, fiscal e tributária é outro mundo também, na pessoa física e na pessoa jurídica. Então, estude. Se não estudar, vai ser muito mais difícil do que poderia ser se tivesse estudado, se tivesse feito o caminho com estratégia. E outro ponto para a gente finalizar, porque eu dei outra pergunta aqui. E eu achei essa muito interessante, que é como equilibrar a vida pessoal e profissional ao empreender em um novo país. Sendo mulher, sendo mãe, né? Como que é equilibrar todos os pratinhos aí? Karina, que viaja bastante. Olha, eu acho que para mim uma coisa que é muito importante, eu acordo muito cedo. Eu, quando é mais ou menos 5 horas da manhã, eu já tô acordando, porque senão eu não consigo fazer tudo que eu preciso fazer no meu dia. E, e não é fácil equilibrar, porque eu acho que quem quer vir para os Estados Unidos tem que entender que aqui a gente não tem a pessoa para te ajudar em casa, né? Como eu tinha no Brasil, babá, eu tinha a moça que trabalhava e fazia comida. Aqui você não tem. Eu até outro dia estava brincando com o pessoal aqui da empresa que ontem era 7 horas da manhã, eu estava cozinhando batata, porque eu queria fazer escondidinho à noite. Então, às 7 eu cozinhei a batata para poder ganhar tempo e à noite não ter que descascar, cozinhar batata e tudo mais. Então, é uma outra realidade. Então, esse equilíbrio é muito, 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 assim, é o meu maior desafio, equilibrar. Eu trabalho muito, muito mesmo, viajo bastante. Então, eu encontrei a forma de acordar bem cedo, porque eu consigo daí voltar para casa mais cedo para poder daí ser mãe, ser esposa, cuidar da minha casa. Então, eu acho que o grande desafio que eu falo isso para todas as pessoas que me perguntam é você olhar para você primeiro. Eu amo meus filhos, amo meu trabalho, amo meu marido,
mas eu me amo antes de todo mundo. Então, eu me ponho em primeiro lugar. É um exercício que eu faço há muitos anos, de que se eu tenho que fazer tudo para os meus filhos, eu falo que a mamãe pode fazer isso, né? Para o meu marido, o que eu posso te dar é isso agora. Então, porque se a gente tentar fazer tudo para todo mundo, né? E ainda você tem que fazer atividade física, porque eu também faço atividade física quase todos os dias. Então, realmente, eu acho que é o maior desafio de todas as mulheres, não só da Karina. Eu acho que é o nosso desafio, a briga com profissional e mãe é o meu maior desafio sempre, né? Eu acho que é isso. Isso mesmo, Eu Karine. acordo cedo, medito e sei até onde eu posso ir, aprendi a dizer não. Acho que Exatamente. é essa a Você, palavra-chave, dizer não. Eu dizer É porque a aprendi. não. gente não consegue dizer sim para tudo e para todos o Tá. tempo inteiro, né? Eu acho que é você delimitar certas prioridades. O que vai ser o seu dia, né? Eu sempre penso assim, olha, de tal hora é minha academia, de tal hora é meu trabalho, de tal hora são as minhas filhas e essa hora é a minha. É. E tem que ser perseverante nisso, porque a gente e não adianta, né? Porque a gente só tem tantas horas por dia, igual a Karen falou. São aquelas horas. E se É. você não delimitar o que você vai fazer em cada horário, você vira uma bola de neve e você não consegue fazer nada. Então, Fica frustrada, Eu- né? Porque daqui a pouco você vê que todo mundo ali tá feliz e você não fez aquilo que é importante pra você, né? e o aqui é uma famoso se roda viva, colocar na né? agenda, né? É o famoso se colocar na Se agenda. colocar na Quem que está agenda. na agenda primeiro, né? Eu estou na agenda primeiro. Depois de mim vai ser derivado todo o meu ecossistema, Mas é um né? exercício, né, Joyce? Não é? É um exercício. Dizer não para filho é a Easy. coisa mais difícil que tem do mundo, né? Falar pro filho, meu filho, por exemplo, eu tenho que fazer panqueca todo dia para ele de manhã, mas não pensa você que é a panqueca que você pega, não. Panqueca que você tem que misturar leite, que você tem que colocar. Então, às vezes, ele ama Eu essa sei. panquequinha dele. E aí, às vezes, eu falo, filho, hoje eu não vou poder fazer a panqueca para você, porque a mamãe tem que sair de casa cedo. Óbvio que eu queria fazer a panqueca pro meu filho, porque eu amo ele, né? Mas às vezes tem que dizer, filho, hoje mamãe não vai conseguir fazer sua panqueca, né? Mas isso Exatamente, também é um exatamente. aprendizado, porque eles também têm que aprender a falar não. E receber o não que a gente não Ah, sabe sim, receber. claro, com certeza, com certeza. Então, olha, a gente teve várias dicas aqui, gente, de cultura, como fazer negócio, como adaptar seu produto ao seu serviço, quais os desafios, como se colocar na agenda, porque acho que esse é o desafio maior, principalmente para as mulheres, como se colocar na agenda. A gente tem isso de cuidar, né, de estar ali, muitas vezes toda a casa, os filhos, eles giram em torno da, né, da mulher, e isso é totalmente normal. Então, a gente sair um pouco desse ecossistema e falar, bom, deixa eu colocar minha máscara primeiro, respirar igual o avião, né? A gente coloca primeiro a nossa Aham. máscara para a gente poder ajudar os demais. Então, eu acho que essa estratégia é uma estratégia que demora tempo também. Demorou muito tempo para eu me colocar na minha agenda. E hoje eu tenho o meu horário na minha agenda de manhã. Acordo muito cedo também, Karina, muito parecido com você. Eu acordo muito cedo e eu brinco que 9 horas da manhã meu dia é velho já, porque eu já fiz tanta coisa até as 9 da manhã que o meu dia já tá velho. 9 horas da manhã. E também é dormir cedo, 8 horas da noite. A casa também já tá quase todo mundo dormindo, já tá todo mundo dormindo, porque o dia começa cedo. Mas é se colocar na agenda. E esse é uma coisa para a vida, para todas as mulheres que estão aqui. A gente precisa se colocar na agenda. Se a gente não se colocar como prioridade, todas as outras coisas serão prioridade. E se você não estiver bem, como a Karina falou, as outras coisas também você não vai conseguir fazer bem. Já passamos 18 minutos. Eu queria agradecer a todo mundo. Olha, a gente ficou aqui quase até no final, aqui com 27, 28 pessoas. Eu queria agradecer a participação de todo mundo, quem participou. Queria agradecer a Adriana por sempre atender os meus pedidos aqui para estar nos nossos eventos. A Karina também. Karina, muito obrigada pela participação. São duas queridas, duas clientes maravilhosas. Obrigada por tudo que vocês compartilharam aqui. São informações valiosas para as mulheres que estão aqui. É possível.
é possível ser uma empreendedora de sucesso como a Karina, uma empreendedora de sucesso como a Adriana. A gente pode, a gente consegue. A gente precisa ter essas redes para que a gente possa ver os exemplos. O que que deu certo, o que que não deu certo, para que a gente possa trilhar o nosso caminho. Cada caminho é um caminho, né? E quero convidar todos que estão aqui também para seguir as redes sociais da Drummond, o nosso Instagram, o nosso LinkedIn. Depois, Lucas, se você puder colocar aí no chat, por favor. Tem muito conteúdo técnico, conteúdo que ajuda muito nesse começo, em quem está pensando em empreender, como entrar nos Estados Unidos, quais são os vistos, eu estou aqui, qual que é o visto que eu consigo fazer, qual é o tipo de empresa. Então, assim, entre nas nossas redes sociais, que a gente tem muito conteúdo técnico. E vamos fazer um outro webinar, porque esse não foi suficiente. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, por favor, Karina. Olha, eu desejo que quem quer quem tem um sonho de vir para cá, não desista, né? Segue atrás do seu sonho, faz esse sonho virar realidade, usa bastante foco e resiliência, como eu falei. E eu acho que a vida é muito curta. E quando eu larguei tudo no Brasil para recomeçar aqui, foi muito difícil, assim como para todo mundo. E hoje eu sou uma mulher assim super realizada, porque eu não fiquei na minha zona de conforto. Eu vim atrás daquilo que me fazia feliz. Então, problema, claro que eu tenho. Sou feliz todos os dias? Não, mas eu sou uma mulher realizada. Então, eu desejo isso para todos. Muito obrigada, Karina. Obrigada, Joy. Adri, eu que agradeço. Gratidão. Muito obrigada, né? Primeiramente, por fazer parte desse webinar. Eu acho que a gente aprende todos os dias com mulheres maravilhosas como vocês, e é uma oportunidade única para mim poder dividir esse espaço aqui. E eu queria falar assim que eu acho que nunca duvide de você, do que você pode conseguir, dos seus objetivos, dos seus sonhos. Eu acho que se você for atrás deles, entrar no avião para vir para os Estados Unidos, as suas possibilidades são infinitas. Mas como a Karina falou aqui, como eu falei, a única coisa que tem que acontecer é você acreditar em você, na sua capacidade e que você pode. Se a gente pode, a gente não tem nada de diferente, a gente não tem uma estrelinha na cabeça, a gente não tem nada. A todas as pessoas é dada as mesmas possibilidades. Então, a única diferença é que umas acreditam nelas mais do que as outras. Então, se eu quero te dar um conselho, acredite em você. Acredite que você realmente pode. Porque se você for a primeira pessoa a acreditar em você, você vai conseguir o que você quer. Muito obrigada, Adri. É demais, né, gente? A gente ficaria aqui o resto do dia, mas a gente precisa finalizar. Muito obrigada, obrigada a todos que participaram. E obrigada, Karina e Adriana, novamente. E até a próxima. Grande abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau.